Graça e paz, mais uma vez, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, nós vamos ler esse verso que é muito importante. Capítulo 4, da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, verso 1. Você tem a oportunidade de abrir sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua família. Capítulo 4, da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no verso 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma orientação a Timóteo. E essa carta, uma vez escrita, nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é atemporal. Ela se renova a cada manhã. E esse texto, ele tem tudo a ver com o nosso tempo. Ele tem tudo a ver com o que nós temos vivido no nosso tempo, com o que a igreja tem vivido no nosso tempo. E o apóstolo Paulo, ele traz esse alerta inspirado pelo Espírito Santo. Ele traz esse alerta do que aconteceria nos últimos tempos. E nós precisamos atentar para isso, porque o apóstolo Paulo, ele está falando do cuidado que nós precisamos ter na fé, porque a apostasia chegaria. E a apostasia não é nada mais, nada menos do que o esfriamento e a queda da fé. Se não houvesse essa possibilidade, o apóstolo Paulo não ia falar com tanta ênfase, com tanto cuidado, falando: olha, o Espírito afirma que expressamente nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores de ensinos de demônios. Queridos, nós vivemos um tempo muito perigoso, um tempo onde as pessoas têm buscado em todos os lados uma solução para o seu problema, uma solução para a sua vida, e nós estamos negociando isso. Nós temos apresentado uma fé que não está condicionada à palavra de Deus. Não está orientando as pessoas, direcionando as pessoas naquilo que realmente a Bíblia tem orientado a nós trazermos para as pessoas esse discernimento da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está muito preocupado com esta apostasia que viria nos fins dos tempos. Todos esses sinais, todas essas coisas que têm acontecido aí, só não vê quem não quer, que são sinais que apontam para o fim dos tempos. Inclusive nós estamos nos organizando para que nós possamos estudar o livro de Apocalipse, para que os irmãos tenham o discernimento daquilo que é verdade, daquilo que é mito, daquilo que realmente a Bíblia ensina e daquilo que é distorção da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo tem essa preocupação, trazendo para Timóteo o cuidado de orientar acerca da fé. Dizendo: olha, Timóteo, muitos que receberam a revelação, receberam o discernimento da fé, mas eles se apostatarão. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que as pessoas que tiveram a experiência, que a sua fé nasceu do ouvir e do ouvir a palavra de Deus, também correm risco. Também tem sua fé alvejada. Também pode ser ludibriado e ter a sua fé apostatada. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo e registrando nessa carta, que não serviu somente para Timóteo, mas para a igreja do Senhor de todos os tempos. E nós temos vivido um tempo muito parecido com esse aqui. E ele vai falar: olha, cuidado, no fim dos tempos muitos se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios. E aí nós ficamos assim assustados, que ensinos de demônios são esses?
Que ensinos de demônios que são esses que o apóstolo vai trazer uma preocupação e deixar registrado e falar para Timóteo, dizendo que esses ensinos de demônios, eles iam ser passados através da hipocrisia dos que falam mentira e que têm como objetivo cauterizar a mente e a consciência. Queridos, tem um texto muito bacana, eu quero ler esse texto para ficar melhor, no 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, a partir do verso 3, diz assim, olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo escreve aqui, e que tem tudo a ver com esse texto que ele está registrando a Timóteo. Ele está falando de todo ensino enganoso. Às vezes nós estamos vendo esse texto e não estamos compreendendo, porque ele vai trazer algo diferente, uma linguagem diferente, chamando de sofismas. Mas se você pesquisar na sua casa o que são sofismas, são ensinamentos enganosos, ideologias enganosas, de todas as formas tem tentado contra os preceitos da palavra de Deus. Esses dias eu estava em casa vendo um filme muito engraçado, um filme muito até que prende a atenção da gente. E eu comecei a observar o quanto agiloso existia dentro daquelas ideologias daquele filme. E eu chamei Narinha e estava conversando com ela, falou, presta atenção no que vai acontecer nessa parte do filme. Ferindo, atirando contra as famílias, atirando contra princípios da palavra de Deus. E isso sempre foi muito comum na vida secular, sempre foi muito comum. O problema é que agora o apóstolo Paulo está falando de ensinamentos dentro da própria igreja. Ensinamentos, ele vai falar assim, olha, ensinamentos que estão no capítulo 6, ele vai falar assim, olha, ensinamentos de homens que só estão preocupados com o seu próprio ventre. Homens que estão preocupados em orientar as pessoas simplesmente nas coisas dessa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa orientação para Timóteo, trazendo exatamente a preocupação com esses falsos ensinos, que eram ensinos de demônios, ensinado por homens. Eram homens que estavam com a hipocrisia e falavam de mentiras, e cauterizavam a mente das pessoas, dos irmãos. E o apóstolo Paulo vai trazer essa alerta, falando, olha, cuidado, porque isso são ensinos de demônios. E nada tem a ver com a sã doutrina. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações, e nós precisamos estar atentos a eles. Nesse tempo que chamamos de últimos dias, a qualquer momento, a igreja do Senhor será chamada. Nós estamos vivendo, nós somos a igreja da última hora. Não adianta tentarmos tampar o sol com a peneira. Nós somos a igreja da última hora. Os sinais estão aí, as evidências estão aí. Só não vê quem não quer. E nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, cuidado que muitos se apostatarão da fé. Nossa fé está sendo alvejada o tempo todo. O grande problema é que houve, enquanto esses dardos inflamáveis vinham de fora para dentro, a igreja conseguiu se sair muito bem. Sofremos perseguições, acusações, discriminações, e nos saímos muito bem. O grande problema é que Paulo vai falar que nos últimos tempos, os ensinos de demônios
partiriam de dentro da igreja. Esse é o grande problema. O que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6, vai dizer, olha, capítulo 6, verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é com ensino segundo a piedade, é infatuado, de nada entende, mas tem por mania de questões de contendas, palavras que nascem da inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Ora, e lá no verso 9 vai dizer, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e com muita concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam o homem em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nesta cobiça desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Desviam da fé porque estão preocupados com as riquezas deste mundo. E aqui o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, trazendo algumas orientações, dizendo, olha, cuidado, Timóteo, porque virão enganadores, direcionados, usados por demônios, nos últimos tempos. Mas o apóstolo Paulo, ele também vai trazer algumas coisas importantes. Ele vai falar orientar os irmãos como proceder. Ele vai orientar os irmãos qual é a postura que nós precisamos ter nesses últimos tempos. E aí eu queria separar alguns textos com os irmãos, ler alguns textos com os irmãos. O primeiro ponto, no verso 6, ele vai dizer, olha, expondo estas coisas aos irmãos, será bom o ministro de Cristo, Jesus, alimentados com a palavra da fé e a boa doutrina que tens seguido. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar, olha, nós precisamos ser alimentados com a palavra de fé e com a doutrina, com os ensinamentos que tem nos balizados até aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos atentar para isso. Querido, a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá a direção de procedermos de acordo com o sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme nós lemos no início. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus precisa estar reinando em nossos corações. Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele se humilhou, assumiu a forma de servo, e esteve aqui na terra e se colocou como um servo das pessoas. Houve um determinado momento que os apóstolos estavam discutindo quem sentaria à direita de Jesus, quem sentaria à esquerda. E Jesus, num ato de exemplo, ele pega a bacia e vai lavar, cinge com a toalha e vai lavar os pés dos apóstolos. É muito interessante essa atitude, porque quem lavava os pés eram escravos que estavam ali para receber as pessoas e lavar os pés. E Jesus se porta como escravo e ali lava os pés dos discípulos, enquanto eles estavam disputando quem teria mais poder, quem sentaria no lugar mais de honra. Jesus se colocou na posição de escravo, dando exemplo que no reino dos céus não é assim. Um homem de Deus, ele não é reconhecido por quantas pessoas está sob a sua autoridade, sob a sua autoridade, mas de quantas pessoas que ele está disposto a servir. O homem de Deus é reconhecido quando nós olhamos para ele e percebemos que ele se parece com Cristo. A mulher de Deus, ela é reconhecida como mulher de Deus quando nós identificamos Cristo na vida dela. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, permaneça nesse ensino, nessa fé, com esse sentimento, com essa disposição. E aí nós vamos aprender algo importante.
no verso 7, que diz assim, olha, mas rejeitai as fábulas profanas de velhas e caducas, exercita-se pessoalmente na piedade. Então a primeira orientação de Paulo, olha, permaneça na doutrina, no ensinamento da palavra. O segundo ponto importante, a gente vai ver no capítulo 4 de Atos, quando aquelas pessoas ficavam cheias do Espírito Santo, quando elas aceitavam Jesus como Senhor da vida delas e elas eram batizadas com o Espírito Santo, a primeira coisa que elas faziam, pegavam suas propriedades e vendiam para que não houvesse necessitado no meio deles. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós começamos a olhar para as pessoas diferente. Nós começamos a olhar para as pessoas com outro sentimento, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele traz a primeira orientação acerca da palavra, agora ele traz a segunda orientação dizendo, olha, que vocês possam deixar de lado todos esses ensinamentos, essas fábulas, mas exercitar pessoalmente na piedade. Está o tempo todo preocupado. O que eu posso fazer para contribuir na vida do irmão? Querido, nós temos vivido um tempo difícil. As pessoas no mundo têm passado por cima das outras. Agora até caiu um pouco, mas um tempo atrás, os programas novos que mais davam audiência eram esses reality shows. Por quê? Porque o reality show, o que ele faz? Ele coloca uma pessoa contra a outra. Eu me lembro que eu vi um programa, O Aprendiz. E quando eles colocavam a pessoa numa sala de reunião, o momento mais delicado e o momento que trazia mais público, era o momento que ele tinha que desqualificar o outro e qualificar ele mesmo. O programa na época arrebentou, acho que foi um dos melhores programas que teve de maior audiência na Rede Record de televisão. E era um momento crucial. Era um momento que ele denegria o outro e promovia a sua imagem. Ele dizia, olha, por que eu devo te contratar e não devo contratar o outro? E nós, o tempo todo, a TV encheu desses reality shows, com o objetivo de jogar umas pessoas contra as outras. E o sentimento que tem que nós que temos o cristianismo como a nossa referência, como homens e mulheres segundo Cristo, nós precisamos ter esse sentimento de piedade, de cuidar do outro, de não deixar o outro passar necessidade. E se alguém tiver que levar prejuízo, que eu me coloque e eu leve o prejuízo, mas não deixe o outro irmão levar o prejuízo. Não deixe o irmão sofrer necessidade. Não tem sentido eu ter uma despensa em minha casa abarrotada e o irmão não ter o que comer em sua casa. Exercer a piedade, ele está falando, olha, essas coisas, a piedade faz parte daquilo que vai até a eternidade. E ele traz um exemplo muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, pois o exercício físico para poucos é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora da que há de ser. Ele está falando que a piedade, o exercício nessa vida, da piedade nessa vida, não somente traz algo de gozo para essa vida, mas para a vida que há de ser, até para a eternidade. Ele não está dizendo aqui que as coisas dessa vida não são importantes, e aqui ele está falando do exercício físico. Ele não está falando que o exercício físico não é importante, mas se comparado ao exercício da piedade, é quase nada, é de muito pouco valor. Nos preocuparmos com a nossa saúde física é importante? É, mas se comparado, nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde espiritual, é quase nada. Nos preocuparmos com as coisas dessa vida é importante? É, mas se comparado à eternidade, é quase nada.
É isso que o apóstolo Paulo está falando, acerca que ele dá como exemplo o exercício físico, que é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita. Então o apóstolo Paulo está trazendo algumas orientações, para que nós não venhamos cair nos ensinos de demônios dos últimos tempos. Muitos ensinos de demônios no nosso tempo. Nós vamos ver as pessoas se lançarem na política e falando que se preocupa com o pobre, que se preocupa com o necessitado. Eu não vi outro caminho que não fosse entrar na política. Nos bastidores, nós bem sabemos que a preocupação está com o seu ventre. Na grande maioria, esmagadora maioria das vezes. Mas a igreja do Senhor não pode ser assim. A igreja do Senhor tem que olhar diferente, porque o que nos sustenta é o testemunho de Cristo. Porque o sentimento que tem em nós é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um outro ponto importante: aplica-te na palavra de Deus. Tenha atenção naquilo que é de fato ensinamentos que traz a verdadeira saúde espiritual. Paulo aqui está orientando que nós precisamos ter a prática da palavra. No capítulo 4, tem um texto muito interessante, onde Jesus está terminando o seu período de jejum, porque ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto para passar esse período. No finalzinho ele é tentado por Satanás. E Satanás começa a apontar na palavra, usando os textos bíblicos de forma distorcida e olhando para as necessidades dessa vida de Jesus. E apresenta propostas extraordinárias, reinos de toda a terra, pão para matar sua fome. E Jesus olha para ele e diz: mas também está escrito. Eu me fascino nessa palavra, mas também está escrito. Se nós não tivermos o cuidado de estudarmos a palavra, no verso 13 vai dizer assim, olha, até a minha chegada, aplica-te, no verso 13, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. A gente vai ver o apóstolo Paulo ensinando aos bereanos, e a Bíblia diz que os bereanos, no livro de Atos, o que Paulo falava, eles consultavam na palavra. Davi vai falar no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, se nós não tivermos realmente nos envolvendo com a palavra de Deus, nós somos enganados por demônios através de pessoas. Mas está aqui, está aqui na Bíblia. Foi isso que Satanás falou no capítulo 4 de Mateus com Jesus. Está aqui na palavra. Mas aqui a palavra está dizendo. Mas aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, dedique-se ao ensino. Dedique-se, aplica-te à leitura e à exortação e aos ensinos. Para que você não venha cair nessa esparrela da palavra ensinada no nosso tempo por pessoas usadas por demônios. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ensinos de demônios, que está preocupado muito mais com essa vida, do que com a vida eterna. Um outro ponto importante, no verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não te faças negligentes para com o dom que a ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Não negligencie aquilo que Deus te entregou. Todos nós temos um chamado de Deus. Não existe ninguém dentro da igreja do Senhor que não é capacitado pelo Espírito para fazer algo. Você tem um chamado de Deus. Não negligencie isso. Dê o melhor, faça o melhor de você. O que você puder fazer, faça melhor. O que você fez ontem,
Hoje faça melhor, se programe para amanhã você fazer melhor para ser usado por Deus, para você ser um instrumento na mão de Deus. Não abra mão disso, não abra mão de ser esse instrumento de Deus. O apóstolo Paulo está preocupado de nos orientar para que nós não sejamos negligentes naquilo que nós fomos chamados e capacitados por Deus para fazer. Então, primeiro ponto, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos dedicar à doutrina, ser avaliados pela doutrina. Nós precisamos o tempo todo exercitar a nossa fé através da piedade, da preocupação com o outro, da preocupação com o irmão, de abrir mão do meu tempo, de abrir mão do meu recurso financeiro em prol do outro irmão, de abrir mão muitas vezes de algo que não é tão cômodo, mas é algo que vai trazer um benefício para o irmão. Eu tenho essa disposição de agir com essa piedade. Eu preciso me dedicar, ter o meu tempo para avaliar o ensinamento, para ter uma comunhão com a palavra de Deus. E ter uma preocupação muito grande de exercer o meu chamado, de não ser negligente no meu chamado. Querido, não seja negligente no seu chamado. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, onde cada um está na sua casa. Exerça o seu chamado aí dentro da sua casa. Exerça o seu chamado aí junto com a sua família. Exerça o seu chamado pegando o telefone e ligando para o irmão. Exerça o seu chamado ofertando na vida de um irmão. Exerça o seu chamado fazendo aquilo que Deus te capacitou para você fazer, porque é Ele que nos capacita. Eu quero te desafiar hoje para você fazer essa autoavaliação. Se você não está seguindo orientações de demônios através de ensinos que muitas vezes têm entrado dentro da sua casa, com ministrações pelas redes sociais, por palavras que têm chegado na sua casa que parecem palavra de Deus, mas que têm de alguma forma te impedido de você exercer aquilo que Deus chamou para você exercer. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Deus, Pai querido, que cada coração, que cada pessoa, Deus, que cada irmão, que cada irmã, Deus, que está no seu lar agora, Pai, junto com a sua família, que o Teu Espírito, Deus, possa trazer sensibilidade, trazer, Deus, a revelação daquilo, Pai amado, que de alguma forma, Deus, tem entrado nessa casa, nessa família, como ensinos de demônios, Pai amado, através das redes sociais, através de uma palavra, Deus, que foi lançada. Senhor, que eles possam ter discernimento, Pai querido, e perceber que isso não vem do Senhor e que eles estão, Pai querido, vivendo os últimos tempos, as últimas horas, e nós precisamos, como igreja do Senhor, nos portar diferente, agir diferente, Pai querido, e sermos instrumento usado em Tuas mãos. Que a bênção do Senhor, Deus, de maneira sobrenatural, esteja sobre essa casa, sobre esta família, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a unção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Coloca a sua mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a unção e as benditas consolações do Espírito Santo possa repousar sobre toda a igreja, mas não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê diga amém e graças a Deus. Que a graça, a unção e a excelência do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus.